Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal Equipando Santos. Este é o nosso 9º dia do projeto Jornada Bíblica 365, onde nosso objetivo é ler a Bíblia em um ano. Quero saber de você. O que está achando dessa experiência? Use a seção de comentários para deixar suas perguntas, registrar aquele insight que saltou aos olhos ou compartilhar o que Deus tem falado com você nesta caminhada. Escolha um ambiente calmo, livre de distrações e reserve de 15 a 20 minutos para este diálogo com o Criador. Prepare seu coração, pois o Senhor tem muito a lhe dizer. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Jornada Bíblica 365, dia 9, Dispersão e Chamado. Leituras do dia: Gênesis 17, Mateus 9 e Esdras 9. Leitura de Gênesis capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. E prostrou-se Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. O macho incircunciso, cuja carne do prepúcio não for circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrantou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a abençoarei, e também dela te darei um filho, e a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: Oxalá que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e multiplicá-lo-ei grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte.
E acabou de falar com ele e subiu Deus de Abraão. Logo tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo o macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Leitura de Gênesis 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra, e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso viestes ao vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão ao gago, e tomou um vitelo tenro e bom, e deu-o ao moço, que se apressou em prepará-lo. E tomou manteiga e leite, e o vitelo que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore. E comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la ali na tenda. E disse um deles: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porque temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se multiplicou, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza.
Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: Se porventura se acharem ali 40. E disse: Não o farei, por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor se eu falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: Não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Leitura de Mateus 9. E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Tem ânimo, filho, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se, e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um condutor e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa. Porque dizia consigo: Se eu somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele condutor, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou ele, e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por toda aquela terra. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa,
Os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então seus olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Leitura Esdras 9. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as suas abominações, a saber, dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e assentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, e com as vestes e o manto rasgados, me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti o meu rosto, meu Deus. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para iluminar os nossos olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos. Porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia perante os reis da Pérsia, para nos dar vida, para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas ruínas, e para nos dar um muro em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais ordenaste pelo ministério de teus servos os profetas, dizendo: A terra em que entrais para a possuir é terra imunda pelas imundícias dos povos das terras, pelas suas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Agora, pois, não deis vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomeis para vossos filhos, e nunca procureis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este resto que escapou. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até que não ficasse resto nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos como um resto que escapou, como hoje se vê.
Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença, por causa disto. Pontos principais. Aliança e novo nome. Deus estabelece a circuncisão como sinal da aliança e muda o nome de Abrão para Abraão. A promessa de Isaque. O Senhor reafirma que Sara terá um filho, apesar da idade avançada. A autoridade de Jesus. Jesus demonstra poder para perdoar pecados e curar diversas enfermidades. A oração de Esdras. Esdras confessa o pecado do povo e intercede com profundo quebrantamento. Desafio prático. Ore hoje, pedindo a Deus que revele áreas da sua vida que precisam de restauração e arrependimento. Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.